Memória Oral Itaú Unibanco, entrevista de Maria Zilda Santos de Aranda Silva, entrevistada por Isla Nakano e Priscila Branco, São Paulo, 30 de julho de 2012, realização Museu da Pessoa, entrevista número MOU-HV 049. Bom, Maria Zilda, para a gente começar e deixar registrado, eu queria que você falasse para a gente o seu nome completo, o local e a sua data de nascimento. O local de nascimento? Isso. Meu nome é Maria Zilda Santos de Aranda Silva. Eu nasci em Garanhuns, Pernambuco. E o que mais você perguntou? Desculpa. A sua data de nascimento. Eu nasci no dia 1º de dezembro de 1967. E Maria Zilda, conta um pouquinho da história da sua família, seus avós, de onde eles vieram, como seus pais se conheceram. Certo. Eu vim de Pernambuco, né? Eu morava na cidade de Jurema e meus avós moravam num sítio, né? Meus pais se conheceram nessas indas e vindas de cidade pequena, né? E eles casaram muito rapidamente, eles namoraram 6 meses e casaram, se apaixonaram. Eu sou a filha mais velha de ambas as famílias, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E lá em Pernambuco, naquela época, não tinha emprego, né? Então meu pai veio para São Paulo. Logo, eu tinha acho que 3, 4 aninhos, ele veio trabalhar aqui em São Paulo. E depois nós viemos para cá, ele conseguiu um emprego, tudo. E aí nós iniciamos nossa vida aqui em São Paulo. Minha mãe como dona de casa, meu pai era motorista de ônibus, se aposentou nessa profissão. E foi isso, mas meus avós até hoje estão vivos, graças a Deus. Os pais da minha mãe, desculpa. A minha avó e avô paterno já são falecidos já. Maria Zilda, como que é o nome dos seus pais? Meu pai chama Antônio Francelino de Arandas e minha mãe Maria do Carmo, mais conhecido como Carminha. Faz bolos deliciosos, o pessoal do banco conhece. E dos seus avós? Os meus avós, minha avó Bezinha, que é Maria Isabel, meu avô João, e os falecidos são meu avó Maria e o meu avô Francelino. Muita saudade deles. Mas foi uma infância bem gostosa, assim, em sítio, né, com muita fruta. É que eu vivi mais aqui, com 4, 5 aninhos eu vim mais para... Mas eu lembro muita coisa de lá, né? Meus avós eram lavradores, então, e cultivavam, não sei se a palavra cultivavam, mas eles cuidavam de frangos para o abate. Então, eu lembro muito disso, né? Tirando os ovinhos, né? Das galinhas, dos frangos. E brincando de fazer comidinha nas panelinhas de barro. A maior parte eu lembro mais aqui, mais em São Paulo, né? E como que foi essa chegada em São Paulo? Você lembra um pouquinho dessa mudança? Então foi difícil, porque era uma cidade totalmente estranha, né? A gente é acostumado a morar num sítio. Eu ficava mais no sítio do que na cidade. E meu pai trabalhava o dia inteiro. Minha mãe, ainda bem que minha mãe ficava com ele. Naquela época a mãe ficava em casa, né? Era bom. Hoje meus filhos já não podem fazer isso. Mas foi bom, os vizinhos ajudaram bastante, a cultura. Aí a primeira ida à escola, né? Estudei em escola pública. Mas não foi tudo bem. Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, 5 anos mais novo, o nome dele é Josenildo. Então a gente brincava bastante, fizemos muitas amizades. Naquela época a gente brincava na rua, né, de Estrela Nova Sela, de... Como que é? Desculpa. Estrela Nova Sela, de você pular assim, de esconde-esconde, pega-pega, de roda, de pular corda. Naquela época você podia ficar, né? E quanto mais, quando você fosse crescendo, sua mãe deixava você ficar mais tempo, porque tinha um horário, né? Você só podia ficar um determinado horário. Eu lembro que teve uma época que eu fui promovida, podia ficar até às 8 da noite. Então, era muito gostoso. Eu tenho boas lembranças da minha infância. E tem alguma história muito marcante ou peculiar desse período que você queira contar pra gente, Maria Zilda? Nesse período da infância, até uns 10 anos... Não... a gente passou por um período difícil, que foi um assalto que teve em casa, que uma pessoa
Minha mãe tinha ido fazer compras e entrou uma pessoa e pedindo água, eu atendi, e assim, eu fui salva pelos vizinhos, que acharam estranho uma pessoa entrar, sabiam que minha mãe não estava lá e acabaram chamando meu nome, e daí a pessoa se assustou e saiu correndo e foi embora, quase que a gente foi assaltada. Um período que marcou, assim, de eu ficar com medo de São Paulo, da violência de São Paulo, né? Mas graças a Deus não chegou a concretizar o assalto. Ainda mais eu sozinha com meu irmão mais novo, né, em casa. Um período chato. Agora, de alegria, a vinda dos meus avós começaram a nos visitar sempre. Pelo menos a cada 2 anos eles vinham para cá. E periodicamente também a gente voltava lá para visitar. Então foi um período que eu gostava muito, né? Eu aguardava muito o final do ano para a gente visitar meus avós lá em Pernambuco. Era muito bom. E como que era Pernambuco naquela época? Como que era essa coisa de sair de São Paulo, viajar, ir para Pernambuco? Naquela época tudo era mais caro, assim, viagem aérea eu nunca tinha feito, né? A gente ia de ônibus, eram 3 dias de viagem, mas eu adorava. Criança, né? Eu adorava. Eu não via a hora de chegar. Mas lá era muito gostoso, a gente ficava na casa dos meus avós, aí ia nas praias. Era muito gostoso. Eu me lembro com bastante alegria esse período da minha vida, né? Mas sempre com poucos recursos, né? Meu pai não tinha uma grande remuneração, né? Trabalhava muito. E Maria Zilda, a sua família comemorava Natal, aniversário? Como que era isso na sua casa? Então, quando eu era pequenininha, lá em Pernambuco, eu não tinha o hábito de se comemorar aniversários, né? Porque eu me lembro, assim, que minha mãe, no meu aniversário, ela fazia uns biscoitinhos com o meu nome, né? Aí chamava a família e só. Agora, aqui em São Paulo já tinha outro ritmo, né? De aniversário, pelo menos, fazia bolo, né? Aí chamava os amigos, aí você mesmo ia levar o convitinho para os amigos. Agora, Natal e festa junina, lá quando eu era pequenininha, a gente se comemorava. Eu lembro que minha mãe me vestia muito de caipirinha. E no Natal, eu lembro que ela tinha cidade do interior geralmente é muito religioso, né? Minha família é muito religiosa. Então, eu me vestia de anjinho, né? Eu participava da igreja quando eu era pequenininha. Agora aqui em São Paulo, aqui Natal sempre é muito, muito festejado, né? Presentes, acreditei muito em Papai Noel. Só que na época, até uns 12, 13 anos, minha mãe não trabalhava. Então, meu pai era os presentes muito simplesinhos, uma coisa muito marcante. Eu lembro que eu sempre falava, não esqueça da minha Calói, não esqueça da minha Calói, e nunca veio. Até uns 18 anos eu não tive bicicleta, né? Foi depois que minha mãe começou a ajudar meu pai financeiramente trabalhando como costureira, né? Que as coisas começaram a melhorar. Aí nesse período sempre estudando, né? Eu sempre ia... Uma forma de recompensar meus pais, eu sempre também fui muito dedicada ao estudo. Então eu nunca quis dar, tanto eu quanto meu irmão, de preocupação para eles nesse sentido, né? Então eu estudava, chegava da escola, fazia as lições, ia para a biblioteca. Naquela época não tinha internet, né? Então você tinha que ir até as bibliotecas para fazer pesquisa. Então, é um período, assim, de muito estudo, mas muito comemorado, assim, nessas datas festivas, assim, de Natal. Não rica, mas assim, toda a família unida, a minha família sempre foi muito unida. Ainda mais quando meus avós vinham nos visitar, né? E Maria Zilda, você falou pra gente que você estudou em escola pública. Você lembra Sim. quando que foi seu primeiro dia de aula, sua entrada na escola? Quais são as suas primeiras memórias dessa fase? Ai, o primeiro dia foi terrível. O primeiro dia que minha mãe me levou, muito estranho, né? Porque eu vi minha mãe indo embora, o portão se fechando, você ficando com pessoas que nunca tinha visto na vida. Eu lembro que eu fiquei, não vi a hora de ir embora no primeiro dia.
E foi marcou, viu? Porque até hoje eu lembro a sensação de abandono, né? Será que minha mãe vai vir me buscar? E tanto que o primeiro ano foi bem difícil para mim. Eu até acabei repetindo o primeiro ano, que eu tinha problema de fala. Então eu falava toto, totatola. Eu tinha esse problema de fala e eu escrevia. Eu acabei escrevendo conforme eu falava. E isso me fez ir muito mal em português. Eu acabei sendo retida na primeira série, né? Então foi um trauma para mim a primeira série. Já pro meu irmão, não. Meu irmão, ele entrou um pouquinho depois, né? Então, ele já não passou por isso, não. Mas eu, nossa, cheguei até a chorar no primeiro dia de aula. Foi. Mas era uma escola, a professora muito paciente e tudo, mas ela era brava. Era bem firme, eu lembro, né? Professora Dulce. E como que era essa escola? Quais eram os eventos da escola? Tinha festa junina, Dia das Mães, fanfarra? Conta um pouquinho pra gente da escola. Naquela escola? O que eu lembro, assim, se comemorava 7 de setembro, tinha um desfile, tinha educação física, fazia aquela sainha toda de preguinhas, tinha... Eu lembro, assim, dentista, eu fiz os primeiros tratamentos dentários na escola. Naquela época eles ofereciam isso. De comemoração, né, eu lembro muito pouco. Eu lembro das vacinações que tinha, que era um dia todo mundo queria fugir, que era o dia de tomar vacina. Eu lembro das filas, tinha merenda. Meu pai também chegou a ser um período que ele era cobrador e motorista ao mesmo tempo, que foi uma forma que o governo usou de economizar uma pessoa, né? Não pagar duas pessoas na mesma condição. Aí meu pai, todos os trocadinhos que ele ganhava como cobrador, ele dava para mim e para o meu irmão, a gente guardava num cofrinho. E aí era o meu lanche, né? Eu levava, comprava cachorro quente, naquela época era Gini, Grapete, não sei se vocês já ouviram falar dessas, que eram os refrigerantes da época. A Gini hoje é a soda limonada, alguma coisa assim. A Grapete é a Fanta uva. E tinha, será que é a Suquita que chamava? Eu não lembro o nome da outra, que era de Fanta, não sei se era, que era Fanta laranja, não sei se era Suquita ou se era outro nome. Então, eles fizeram o mesmo lanchinho. Então, eu lembro muito das filas para pegar o lanche. Era muito procurado, era baratinho, né? Era acessível. Eu lembro das filas para pegar como é que fala? A merenda. Eles davam biscoitinhos, davam soja. Agora, festividades, não lembro muito, não, viu? Acho que não se tinha tanto isso. Tinha que cantar o hino todos os dias, quando você entrava na sala. Basicamente era isso, eu lembro daquela época, né? E Maria Zilda, conforme os anos foram passando, você foi crescendo, quais foram as matérias que você foi mais se identificando? O que você mais gostava na escola? O que você menos gostava? Eu sempre fui me identificando muito mais para as áreas de exatas, né? Então, eu gostava muito de matemática, de biologia. Como eu te falei, eu sempre procurei me esforçar muito no que eu fazia. Então, sempre tinha notas boas. Minha mãe não tinha nenhum problema, nem comigo, nem com meu irmão. Acho que aquele trauma da primeira série de repetir, minha mãe ficou tão brava comigo, tão chateada, assim, que eu falei, nossa, eu não quero que minha mãe sinta isso de novo, né, com relação a mim. Então, eu me dedicava muito. Essa que eu tinha mais dificuldade, para mim era mais difícil, era português, a parte de humanas em si, história, que tinha que saber muito, eu achava muito chato história, porque você tinha que ficar praticamente decorando, né, tudo o que aconteceu. Mas aí português para mim se tornou um desafio, você aprender a escrever, falar bem. Então, eu comecei a ir mais nos meus pontos fracos. Sempre minhas redações eram C, B, naquela época era letra, né? Então, eu procurei, tanto que quando eu entrei aqui no banco,
Aí eu procurei fazer cursos de concordância, né? Que às vezes você traz alguns vícios, né? E aí, graças a Deus, nessa época, agora eu já estou bem melhor em português, mas eu sempre tive tendências para a área de exatas, inclusive eu prestei para biologia, para matemática no vestibular, né? Eram as áreas que eu mais gostava. Teve algum professor que te marcou? Ah, teve. A professora de matemática no ensino médio, que hoje, no passado era colegial, que a gente chamava, né? No ensino médio. Eu acho que a grande maioria de matemática que eu aprendi foi com ela. Uma pessoa muito boa, ela escreveu livros. Isso no ensino público, né? Naquela época. Eu estudei numa escola ali na Conceição, chama Vila Alva Júnior. Até hoje ela está lá. É uma das melhores escolas assim da delegacia da Sul 1 e continua sendo até hoje, né? Uma escola muito boa. Então, eu estudei todos os períodos de manhã, então, de manhã você está mais predisposto, né? Então, ela me marcou bastante pelo esforço dela e a forma dela ensinar, muito atual, ela fazia cursos. E teve um professor também de biologia que me marcou muito pela dedicação que ele teve. Ele era muito jovem, acho que ele ainda estava estudando, acho que ele não era formado ainda. Mas eu lembro que marcou que ele perdeu o pai num período que ele já estava com a gente há 2 anos. E ele, nossa, eu achei que assim, ele foi até a escola pessoalmente para falar, né, da notícia, pediu desculpas porque ele ia aplicar prova naquele dia. E pediu desculpa e foi embora. Eu falei, gente, quem que faz isso, né? Perder o pai, se preocupar com o seu trabalho, né? E com as pessoas que estavam esperando para ter a avaliação. Eu achei o máximo. Então, elas me marcaram. Um exemplo, até, né? Um professor de responsabilidade, de pensar no próximo, deixar a sua vida até de lado e pensar nos seus alunos, eu achei muito bacana. E quando que você começou a pensar o que você queria fazer, depois que terminou essa escola, concluiu esses estudos? Olha, a gente começa a pensar nisso a partir do 2º ano, né? 2º ano, essa escola é muito boa, Vila Alva. A diretora também tinha uma visão muito boa com relação a isso. Ela trazia profissionais, já no 2º ano, ela já trazia profissionais para abordar palestras sobre determinado... Eles levaram um oceanógrafo lá para falar. Eu fiquei maravilhada. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí depois ele começa a falar dos desafios. Você tem que mudar de cidade, você tem que fazer isso, você tem que se formar naquilo, papapá. Aí você vai pensando, realmente, será que é isso que eu quero? E a família, como é que fica? Porque eu fui muito... eu era muito apegada à minha família, né? Inclusive, quando eu cheguei a passar no curso, que era para estudar em São Carlos, eu acabei desistindo por causa da minha mãe. Então, pode ser que eu tinha tido outro rumo de vida. Mas pela minha mãe, eu ia ter que mudar, morar sozinha. Não sei se foi... Naquela época eu decidi por não fazer isso. Aí eu prestei outras faculdades, né? Aí você para pensar, né? Aí 2ª série, aí tinha também aquela questão na 1ª série de magistério, ou um curso técnico ou um curso normal também. No 1º ano a diretora também já fez essa opção. Aí quando ela chamou eu falei, eu quero ser professora, eu pensava em ser professora. Aí quando ela falou das dificuldades, aí eu falei, nossa, acho que eu não vou aguentar. Aí voltei para o curso normal, acabei optando pelo curso normal. E no 2º ano e na 3ª série. Aí na 3ª série a gente faz aqueles cursinhos que tem para fazer, não é cursinho, uns testes vocacionais, na época etapa, proporcionava o colégio objetivo, era lá na Paulista.
E todos que eu fazia sempre davam tendências para áreas de ou licenciatura ou de matemática. Então eu acabei fazendo, eu segui. E eu gostava muito, né? Então ali a tendência nos resultados e o que eu gostava de fazer, só que eu queria fazer, como eu não queria ser professora, depois da entrevista com a diretora, eu queria fazer voltada para computação. E no fim acabou dando certo, acabei fazendo bacharelado no final. Na hora de passar, acabei prestando para o bacharelado e licenciatura, que era formação para ser professor de matemática, né? E como que foi a sua entrada na faculdade, Maria Zilda? Primeiro Foi... ano? E foi ótimo. Eu tive um ano que eu fiquei fazendo um cursinho, né? Que eu digo que foi um ano que eu já comecei nessa época eu tive que trabalhar, né? Porque para fazer o cursinho você tinha que pagar e meu pai já não tinha condições de me ajudar. Então eu fui procurar emprego, no primeiro dia eu já encontrei. Trabalhei no Itaú, no Finasa, não sei se vocês conhecem, que é do Bradesco. Aí hoje eu trabalharia no Bradesco se eu tivesse ficado lá, né? Então eu era atendente lá e eu fazia, era meio período, no outro período da tarde eu fazia o cursinho lá no Etapa. Eu fiz um ano de cursinho para poder entrar. Aí eu prestei em 4 faculdades. Prestei na PUC, prestei no Mackenzie, na antiga OSEC e numa outra que eu não me recordo agora. Aí eu passei na primeira lista no curso que eu queria, que era matemática, voltada à computação lá na PUC. Cheguei a fazer a matrícula e tudo mais. E fiquei esperando. Aí eu tinha passado no Mackenzie, na terceira lista. E na USEC eu passei em 5º lugar em biologia. Eu prestei para biologia. E coloquei segunda opção matemática. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer matemática, eu vou na PUC. Mas quando chegou o primeiro boleto para pagar, aí desisti, porque o meu salário era 3 vezes o valor do meu salário. E eu não sabia disso. E aí eu acabei desistindo na da PUC, nem tranquei, eu tive que cancelar minha matrícula, porque eu precisava do dinheiro para poder fazer a matrícula em outra que eu fosse fazer, que eu passasse. Aí eu fiquei torcendo para a segunda lista de matemática na USEC, que foi a outra que eu prestei para matemática, o Mackenzie foi para biologia. Aí eu só saí na segunda lista de matemática. Aí eu acabei fazendo lá, na USEC, que é perto de casa. Hoje ela é a Unisa. Naquela época era a Organização Santamarense Educação e Cultura, né? Mas foi muito bom. Primeiro ano eu conheci o meu atual marido, meu namorado, em setembro. A gente era em 100 alunos. E eu sempre, com essa dificuldade de enxergar, eu sempre sentava nas primeiras fileiras, né? E ele sentava nos últimos. Então ele me observava. E aí nas aulas de física, de biologia nem tanto, mas as de física que eu tinha um pouco mais de dificuldade, porque eu estudei muito cinemática, a parte de ótica, de eletricidade, eu não entendia quase nada. Tinha muita dificuldade e ele se aproximou de mim nessa época, ele era muito bom em física. E que eu fui notando ele, a partir do meio do ano, que a classe foi reduzindo, éramos em 100 alunos, né? Então era um tablado assim, né? E aí que eu fui notando a presença dele, aí quando foi em setembro a gente começou a namorar. Então foi um ano muito gostoso, que é um ano neutro, eles falam que o primeiro ano é um ano que é de nivelamento, né? Você pode estar em qualquer curso, você vai ter todas as matérias, não tem nenhuma matéria específica ainda, né? A partir do segundo ano. Aí eu fiquei na matemática e ele foi para física, a partir do segundo ano. A gente era o apelido de dupla dinâmica. E Maria Zilda, nesse período de juventude, o que vocês gostavam de fazer? Quais eram seus lazeres na cidade? Já namorando? Então, os seus, junto com o namorado.
Eu e meu irmão, quando a gente ficava muito juntos, né? A gente brincava muito de jogos tipo o jogo da vida, só que era outro, era de tabuleiro. A gente brincava muito de batalha naval, de mímica. Eu e meu irmão, a gente gostava muito de brincar de mímica, de adivinhação de filme, com a família toda, né? Com meus primos, poucos que estavam aqui. E aí, já na faculdade e tudo, a parte de lazer já ficou só mais para o final de semana, porque durante o dia eu trabalhava, à noite estudava. Aí só sobrava, no sábado eu tinha aula na faculdade, né? Então eu estudava até o meio-dia, das 8 ao meio-dia. Então o lazer era pizza, cinema, às vezes viajar com os amigos, passar um final de semana. Nessa época eu já estava no Itaú, a gente entrou no meio da faculdade, mas eu já estava no Itaú, então eu usava muito o clube de campo do Itaú, a gente viajava para as colônias. Mas sempre, nunca para pernoitar, porque naquela época quando você só namora, você não pode pernoitar com, com o noivo namorado, você só ia para conhecer, passar o dia e voltava. Então a gente ia para a praia, eu lembro, com a família do Ronaldo. Eu fui conhecer as praias aqui de São Paulo quando eu tinha 13 anos. Já bem mais velha, né? Eu só conhecia de lá, de Pernambuco, né? Que minha tia morava em Olinda e eu fui visitá-la, eu conheci, mas eu nem lembro eu tinha 2, 3 aninhos, minha mãe foi até lá. Mas o primeiro contato com a praia mesmo, eu já lembrando de poder entrar na água, foi com 13, 14 anos. Primeira vez que eu vi o mar, assim, foi muito gostoso essa sensação. Mas já me perdi, né? Que você perguntou sobre a minha lazer, né? Nessa época. É basicamente isso, namoradinhos. Muito estudo, muito estudo. Maria Zilda, quando você entrou na faculdade, você continuou trabalhando na Finasa. Conta um pouquinho agora da sua trajetória profissional, como é que era esse primeiro emprego. Então, o da Finasa é um banco muito difícil, né? A gente tinha que usar uniforme. Mas foi um ano muito de aprendizado, né? Primeira vez que eu comecei a trabalhar, né? Você sair da sua vida, né? Eu era atendente, atendia o público. Então eu tive muita facilidade para atendimento ao público, né? Eu sempre fui extrovertida, dava muita atenção para os velhinhos, era um banco cheio, que tinha muito pagamento de idosos, né? E passei por um momento difícil, porque quando eu entrei eu não sabia nada, tive que aprender tudo lá. E a moça que estava me ensinando, ela pediu demissão e foi embora. Então, coisas assim de 2 semanas, assim, eu tive que aprender me virar sozinha, assim, com abertura de conta corrente, são processos, né? Passar telex, naquela época, passar telex dos investimentos de overnight, que era assim, se você não deixasse o dinheiro na conta um dia parado, você perdia muito dinheiro, porque a inflação era muito alta naquela época. Então, você tinha que ter um período, depois que encerrava a agência, você tinha que passar todos os investimentos dos clientes pelo telex. Se errasse, era um horror. E, assim, foi um período de bastante aprendizado, né? E aí eu fiquei lá durante nesse primeiro ano eu já estava fazendo cursinho, né? O primeiro ano que eu fiquei no banco, eu estava fazendo cursinho, eu entrei na faculdade. Aí quando foi em setembro, tinha um gerente lá que gostava muito do meu trabalho, né? Sempre quando tinha abertura de conta, ele indicava para eu abrir, que ela achava que eu dava atenção, era rápida nos processos aí. E foi ele que falou: Maria Zilda, faz o seu currículo, você é tão boa, trabalha tanto, né? E ganha tão pouco, porque o meu salário realmente só dava assim para pagar a faculdade, a condução. Sobrava assim, sabe, tipo R$50 para alimentação. Meu pai que complementava vestimento, para comprar roupas, não tinha, o dinheiro era bem pouquinho mesmo. E aí ele falou: não, faz o currículo,
Minha esposa trabalha no Itaú, ele vai levar para você, e quem sabe não surge uma entrevista, você vai para lá. Acho que você vai ser melhor reconhecida, né? E dito e feito, a Silvia até hoje está aqui, que trouxe a esposa do Carlos, que era o gerente da agência, a Silvia Barretti, ela trabalha em eventos, trabalha na mesma superintendência que eu. Agradeço muito ela ter trazido o meu currículo, aí eu passei por uma entrevista, isso eu já estava no primeiro ano de faculdade. Eu entrei no Itaú no dia 25 de outubro de 1988. Então, eu vim para a entrevista, o senhor Leopoldo, como eu trabalhava com atendimento, ele estava formando uma área de atendimento no Itaú. Então, a área que se preocupava com melhoria da qualidade, né? Então, ele tinha um programa chamado Fale Conosco, programa Atendimento e Valorização de Atendentes e Caixas, que a gente fazia visitas nas agências e identificava funcionários de destaque, eles iam ser premiados na administração central, isso de todo o Brasil, né? Então foi um período que a gente viajou, eu viajei bastante pelo banco para conhecer, foi muito gostoso, eu adorei. Quando eu saí, eu pedi demissão lá no Finasa em setembro, aí o senhor Leopoldo não queria nem fazer teste, eu falei, não, faço questão de passar pelos período de entrevista, fazer os testes psicotécnicos naquela época, e ele ficava lá na Boa Vista. E os testes eram ali no centro empresarial, lá na Conceição. Aí fiz, a minha mãe toda, mas você deixa o certo por um incerto, você ainda nem passou pelas entrevistas. Eu falei, não, mãe, tenho certeza que eu vou ser contratada. Aí ficamos, acho que coisas de um mês, assim, nesse período de vários testes, acho que era uma bateria. Você passava por um, por outro, era uma série de etapas, né? E, enfim, tô aqui, até hoje. Marizilda, só fiquei com uma dúvida. Você entrou já contratada ou você entrou como estagiária no programa? Naquela época não tinha isso. Eu já entrei como funcionária. Eu era assistente administrativo, alguma coisa assim. Aí você vai sendo promovido. Eu entrei como assistente administrativo para ajudar nessa parte desse projeto que tinha de valorização de atendentes e caixas. Você tinha, basicamente, era responder. Era tudo por formulários, não existia nada de internet, né? Tinha uma urna na agência, uns formulários, o cliente dava ou sugestão, reclamação, uma dúvida, né? E colocava lá e chegava pra gente, pelo malote, um monte de coisa, mas você tinha que responder, né? E para mim era uma dificuldade, porque eu formada em matemática, sempre foi um desafio escrever, né? E para mim era uma redação. Eu falei, eu preciso melhorar nisso. Aí eu fui procurar fazer cursos. Mas era muito gostoso, né? Você fazer parte desse programa, chamava de Programa de Valorização de Atendentes e Caixas. Você fazia visitação, conhecia as agências. Você era um cliente secreto, você tinha que se comportar como um cliente secreto, né? Aí você indicava, aí outras pessoas iam na mesma agência, se batesse o nome da pessoa que te atendeu como destaque, ele era convidado para... Aí ficava 3 dias aqui em São Paulo. Aí a gente, naquela época solteira, dava para fazer tudo isso, né? A gente levava eles para jantar, conhecer o Instituto Cultural Itaú, conhecer toda a administração central, conhecer o CTO, eles ficavam maravilhados, né? Tinha o jantar, o almoço com o diretor. Aí, só viagem, né? Tem uns que a gente preparava toda a compra da passagem aérea, a hospedagem. Esse programa se transformou na valorização das premiações do Agir, do banco hoje, né? Que na minha época se chamava era Departamento de Incentivo à Produção. Aí ele se tornou depois SPLAN, e agora eles tá com a gente, né? Tá na área de marketing, essa parte de valorização do funcionário, de premiação, é uma premiação, né? Você fazer uma viagem como essa para cá. Um período muito gostoso, eu adorei. O primeiro ano foi muito bem recebido, as pessoas orientavam, né? Tiveram muita paciência. Fiquei maravilhada com o banco que tinha refeitório, né? Eu não estava acostumada com isso.
Eles daí você não pagava nada, tudo era benefício para você, né? Vindo o finado, tudo você tinha que levar lanche, almoçar fora, comer fora. E o banco te proporcionava esse benefício. Para mim, eu valorizei muito, foi muito gostoso esse período de aprendizado. O Sr. Leopoldo era uma gracinha, o meu gerente naquela época. Pessoa muito, uma visão, coisas que ele propôs foram implantadas 5 anos depois. Pessoa de muita visão. E Maria Zilda, o que foi mais desafiador nessa primeira fase? O que foi mais difícil que você precisou superar? Então, nessa primeira fase, o mais difícil para mim foi conhecer os processos, né? Conhecer, porque o banco era muito grande. Na época que eu entrei, nós éramos em torno de 126 mil funcionários. Eram muitos clientes, né? Muitos funcionários, muitos clientes. E aí você saber que para você fazer isso, você tem que passar por determinada área. Então, essa parte de conhecer o banco, o que cada área fazia, quem que você tinha que contatar para resolver as coisas, ainda mais que quando a gente tinha que resolver dúvidas de cliente. E aí você teria que conhecer todos os processos para poder responder. E rápido, não podia demorar, tem um prazo para você responder naquela época. A gente já se preocupava com prazo, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade na época, foi essa. Fora a parte de escrever, né? Mas aí eu já fiz uns cursos que me ajudaram bastante. Mas aí tinha um manual lá que chama-se Manual de Produtos e Serviços que facilitava também você saber o que era overnight aí, ou qualquer outro produto que eu não conhecia, né? Que era específico do banco. Aí você ia lá no manualzinho facilitava a nossa vida, né? Só que sempre estava desatualizado, né? Porque é tão rápida o lançamento de novos produtos. Mas aos poucos a gente foi vencendo esse desafio. Teve alguém que te marcou muito nessa época? Algum chefe ou algum colega de trabalho? Nessa época quem me marcou mesmo foi o Sr. Leopoldo. Uma pessoa assim, pessoa muito humana. Nossa, eu fui muito acolhida como ele, tratava a gente como um filho mesmo, se preocupava. Tanto com o trabalho quanto sua vida lá fora. Você estava estudando, se preocupava em sair no horário para não perder a aula. E a esposa dele, ela escrevia livros, ela fazia parte, ela escrevia, era professora de ética, né? De ética e de boas maneiras à mesa. Então ela tinha um livro, como é que é? Escrever bem... acho que alguma coisa, escrever bem faz bem. Eu não lembro direito o título, mas ela era muito ativa, assim, ela ia visitá-lo e sempre se perguntava, chamava a gente para jantar na casa dele, dava dicas de como se comportar, de como se vestir, até o ritual dos talheres, porque a gente tinha que recepcionar as pessoas, os funcionários vêm do Nordeste, vêm do Norte, do Sul, aí tem aquele ritual de copos, de taça, então ela dava dicas pra gente de como que tinha que passar para eles de uma forma que eles não ficassem constrangidos, né? Então ela até nos ajudava nessa parte, né, de atendimento aos funcionários, porque é difícil, né? Você falar para uma pessoa como ela tem que se comportar na hora de jantar com o diretor, porque lá eles tinham... A gente chamava de gravatinha e gravatão, né, o restaurante. Então, eles iam almoçar no gravatão, que era dos superintendentes e de diretores, né. Então, eles têm um ritual, tinha um ritual de talheres, de taças, e a gente precisava passar isso para eles da melhor forma, de uma forma mais natural, para eles não ficarem constrangidos na hora do jantar, né. Mas ele me marcou muito. Bom, vamos voltar um pouquinho, então. Maria Zilda, eu queria saber, dessa sua primeira fase, você acompanhou as mudanças que você acompanhou na área? Como que a área foi se desenvolvendo? Conta pra gente um pouco. Tá certo, então.
Eu entrei em outubro de 1988, né? Aí o banco passou por um período de grande mudança em 89, 90. Antes mesmo de eu entrar no banco, teve um PDV, né? Que foram saindo algumas pessoas. E nessa época também teve uma redução grande de funcionários. A gente era em 126 mil, como eu disse, e a gente foi caindo para 70 mil. Aí teve uma época que passou para... Não digo em 3 anos, mas depois em uns 10 anos caímos para cerca de 40 mil funcionários, que eu lembro. E aí chegaram... foi um período assim de muita mudança, né? Então, mudança sempre é boa. Eu vejo sempre mudança como uma coisa boa, mas você precisa daquele período de adaptação, né? Novos processos, aí surgiu... Eu já entrei na era do banco eletrônico, né? Tudo novo, agências online, real time. Eu cuidava depois de trabalhar com o seu Leopoldo, ele acabou se aposentando naquela época, em 89, 90, aí eu fui trabalhar com conta corrente. Cuidar de lançamentos de conta corrente, que para mim foi muito prazeroso, porque eu já tinha na ponta da linha, quando eu atuei lá no Finasa, mas do Itaú eu conhecia pouco, né? Então foi muito gratificante, cuidei do lançamento do cliente Estrela, que era um dos clientes mais rentáveis do banco, de conveniência. Então esse período assim, foi um período bem assim, de muita mudança, mas de muito aprendizado, conhecer novas pessoas, né? Novos sistemas. Teve um projeto que eu adorei fazer, que foi rever todas as telas do caixa eletrônico. Estava tendo muita função, muitos lançamentos de produtos, de serviços, e a telinha, que era do antigo toque, que a gente chamava, né? Terminal já estava pequena, então você tinha que colocar em outras funções, né? Foram entrando, aí tinha outras funções, você ia para outra tela. E a gente fez um estudo, eu fiquei 2 meses lá no CTO, vendo quais são as principais funções que o cliente utilizava, né? Então foi um trabalho muito prazeroso, que a gente descobriu que as principais operações, por exemplo, de saque, de extrato, que eram o que eles mais procuravam, estavam na segunda tela. Então a gente fez todo um estudo para mudar toda a logística, para trazer as principais funções para a primeira tela. E foi muito assim, teve pesquisa com clientes, né? Então foi uma época que eu lembro muito com prazer, assim, que foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Ter saído desse ambiente, ter conhecido coisas novas, né? Fiquei praticamente dedicada a esse projeto. E teve um outro também que me marcou muito, que foi o lançamento do Itaú Bankline. Não sei se vocês conhecem, que é o home bank do Itaú. Eu participei desde isso eu falo na parte de marketing, né? Eu já fazia parte eu entrei já na área de marketing no Itaú, desde 88. O Sr. Leopoldo, ele fazia parte, a área dele foi incorporada depois para a área de marketing. Então eu participei desde a elaboração, as primeiras telas, de elaborar todo o material de divulgação, era um CDzinho que o cliente tinha que instalar, tinha um manualzinho. O filme, a gente foi gravar lá em Alphaville. Então a gente se preocupou até de como o cliente ia comprar o primeiro computador pela Itautec, a gente fazia uma parceria se você não tem, adquira o seu computador e já instale o Itaú Bankline, que é o seu banco de casa, pelo computador. Então foi uma época muito prazerosa, assim, isso uns 10 anos depois. O Bankline foi lançado em 97. Eu entrei quase 10 anos depois, né? Nessa época a gente passou também o banco precisava ampliar a sua atuação na América Latina. Então foi em 94, uma equipe foi direcionada para o Itaú Bonaire, né? Que foi a aquisição das agências lá, a gente cresceu nesse mercado lá na Argentina. Inclusive o meu gerente da época, ele foi direcionado para essa operação,
com um tempo lá. Foi aí que presenciei o lançamento da Maxi Conta Itaú, que é o grande pacote de serviços. Eu não posso dizer que eu sou a mãe, madrasta, né? Porque ele foi lançado em outubro de 96. Quando foi em 97, eu assumi a comunicação de tarifas. Então, ele tinha um aninho de vida. A gente participou, eu ajudei a participar dos estudos, né, dos combos. Tudo surgiu com base no levantamento da praça, das pesquisas que foram feitas lá na Argentina, que eles trabalhavam com combos, né, de produtos e serviços. Então, foi surgindo, foi estudando, e aí nós fomos o primeiro banco a lançar o primeiro pacote de serviços, né? Você juntar vários e pagar uma tarifa única por mês, aí você economiza em tarifas avulsas, né? Nós somos pioneiros no lançamento. Então, é meu pequeno filho. Então, essas coisas me marcaram muito na minha trajetória. Maria Zilda, você pegou bem, você acompanhou bem o processo em que o Brasil também muita coisa estava acontecendo, processo de privatização, licitação de vários bancos, muita coisa mudou também no Itaú. Como que isso entrou, afetou diretamente a sua área? O que você sentiu? Como que foi? Fala um pouquinho dessas mudanças pra gente. Ah, claro. Teve o plano o Collor, né, que nessa época eu já não tinha, foi em 92, impactou bastante a gente, né. Mas o que ficou mais marcado para mim foi a a privatização dos bancos, né. Uma que foi quando, o primeiro banco que foi privatizado pelo Itaú foi o Banerj, que foi em 98. Foi o ano que eu estava grávida, aí me marcou bem, né? Eu estava grávida, eu mudei de área, eu saí da área de produtos e serviços e fui para a área de pesquisas. E o meu gerente de lá, que era o Francisco Calazans, ele foi direcionado para atuar com o Banerj, né? Ajudar toda a parte do sistema, né? Se conversarem, dos produtos e serviços, toda a parte de análise, o que ia ficar, o que ia sair. Então, me impactou bastante, né? Porque a gente ficou sem gerente um bom tempo. A gente tinha que tocar toda a área de pesquisa. Eu fui com a parte de tarifas para lá. Então, era mais uma tabela de tarifas que a gente tinha que cuidar também do Banerj, tinha que se preocupar com isso. Depois, em 2000, a gente adquiriu mais um banco, que foi o Banestado, né? Aí depois foi o Benj, e por último o MEG. Então, tudo isso eu estava com tarifas. Teve uma época do banco que eu cuidava das tarifas do Itaú e de todos os outros bancos, né? Porque eles mantiveram-se, né, ativos até que depois teve a mudança da logo. Teve a migração, né, das agências para o Itaú. Então, período que teve também entrada de novos colegas que vieram da aquisição dos bancos, novos processos, novos produtos e serviços. Mas essa aquisição para o banco foi muito boa, porque a gente ganhou a propriedade na parte do poder público, né? Como a gente adquiriu esses bancos públicos, a gente aumentou bastante a carteira de funcionários públicos, né? Tanto de servidores dos estaduais, municipais, como da União. Então, nós tivemos, acho que a gente se tornou um dos bancos com maior participação de mercado no poder público, tirando o Banco do Brasil na época, né? Mas para mim foi ótimo aprendizado. Eu não tive a oportunidade de atuar na incorporação desses bancos, né? Mas ele me impactou de forma positiva na parte de processos mesmo, né? De fazer a comunicação, de cuidar dos produtos e serviços deles, enquanto não tinha aquela fase, né, de intermediária. Muito bom.
Maria Zilda, eu fiquei curiosa um pouquinho na área de pesquisa, como que funcionava a área de pesquisa, como que ela surgiu, ela já existia? Então, ela já existia, a área de pesquisa ela já existia desde quando eu entrei no banco, até antes, até, né? E ela estava com novos desafios, aí o Francisco Calazans, ele era nosso gerente na área de produto e serviço, ele assumiu a área de pesquisa. Quando ele foi para lá, ele levou alguns analistas, então, eu fui um que ele me levou. Então, tudo no banco, a gente não dava um passo sem olhar o mercado, né? Quer seja por entrevistas ou fazer grupos focos, né? Mas era uma área muito, muito procurada. Até hoje é uma área muito procurada, né? Eu fui lá, tarifas ficou por um tempo agregada a pesquisas, porque como tinha muito essa visão de mercado, contato com os outros bancos, então existia uma área que era o Luiz Russo, não digo gerente, coordenador dessa área, que ele tinha um contato com os outros bancos, então ele ficava ligado à pesquisa. Então, meu contato maior com pesquisa foi mais na parte de contato com outros bancos e não pesquisa diretamente com o cliente, né? A minha experiência, no período que eu fiquei lá. Mas foi muito gratificante. Você ligava para os concorrentes, saber o que você poderia trocar de informação ou não, né? Parte estratégica, você não podia. E eu ficava mais na parte de pesquisa de tarifas em si. Alimentava, existia um relatório que a gente tinha que mandar para a comissão executiva. Eu lembro que foi muito gratificante um trabalho que eu fiz, de oportunidades de negócio, que a gente poderia estar incrementando o estudo de tarifas, oportunidade que o concorrente estava atuando e a gente não estava. Então, a gente fez um documento que foi para a SEB. Praticamente do que a gente propôs, 90% foi aceito em termos de proposta, né? Então, fiquei muito feliz. Foi uma coisa que muito marcou a minha vida profissional, que eu tive um feedback muito positivo na época, né? Do estudo que foi feito, com propriedade. Em termos até que a gente fazia toda a parte também de estudo de valor também. Não existia um gestor de tarifas na época. O gestor de tarifas era a própria Comissão Executiva Bancária. Para nós era ruim, porque quando você tem um gestor facilita muito essa parte de interface com sistemas e tal. Mas até naquela época, que foi em 98, 99, a gente não tinha um gestor próprio de tarifas. A partir depois dessa época que começou a ter uma gestão de tarifas por unidade de negócio, né? E qual que é a importância? Tá. Nossa. Pode voltar. Ok? Então, vamos lá. Aí eu queria te perguntar, qual que é a importância de você ter essa analista de tarifas para cada unidade de negócio, né? Como você falou. Como que é essa importância, essa mudança no Itaú? O que mudou? O que facilitou isso? A partir do momento que você tem um gestor de tarifas, né, uma pessoa que faz toda essa parte, né, de contato com a área de sistemas, porque aí passou a ter uma definição clara de papel de marketing e papel de produtos, né? Então, facilitou para nós. A gente só se preocupou mais com a parte de comunicação com o cliente e com a força de vendas. A parte de desenvolvimento da tarifa em si passou a ser de uma área, né? Uma área, por exemplo, de PPF cuidava de conta corrente. Então, ele era responsável por implementar isso, ver quanto que dava de retorno para o banco, né? Ver a parte da eficiência, o índice de eficiência, tem a DIRCO, então passou-se a ter papéis mais definidos com relação a essa prática, né? Então facilitou para a gente, porque a gente pôde focar mais no que era o nosso papel, que seria a comunicação com os clientes, né? Porque você fazia estudo para a SEB, fazia para tomada de decisão naquela época, então
o seu papel ir além do só de comunicar aos clientes, né? Tudo bem que a parte de concorrência é nossa, é importante a gente saber como o nosso concorrente está se comportando, quais são as tendências, mas facilitou o nosso trabalho. Até mesmo isso já de agora, tá? Até 2006 a gente era risco para o banco em termos de comunicação, porque nós fazíamos a comunicação com o Banco Central, oficial. Então, se você esquecesse uma data de informar, porque tem as resoluções que têm que ser seguidas, né? E se você esquecesse uma data, você era risco para o banco podia ser multado e tudo mais, né? Tinha um sistema que você falava direto com o Banco Central. E até então a gente alertou, fomos tirando isso da área de marketing. Hoje está com a área de compliance, que é uma área responsável para isso. Nós também fazíamos as circulares, também não seria papel do gestor. Também foi outro processo que a gente teve que criar, convencer as áreas afins que realmente não é o papel de marketing fazer isso, né? Então, facilitou a criação de ter pessoas parceiras que façam essa parte mais do produto em si, né? Isso. Você tinha alguma projeção, alguma ideia, eu quero trabalhar nessa outra área, mesmo dentro do marketing. Como que foi sendo essa coisa de mudar de uma função para outra? Eu entrei em produto e serviço no departamento, primeiro foi departamento de incentivo à produção, que depois ele foi incorporado pela área de marketing, né? E depois teve um período, em 92, que eu fui trabalhar na mídia. Por causa do meu perfil, né? Como eu tinha formação em matemática e muito voltado para o número, né? Aí eles me convidaram, você não gostaria de trabalhar na área de mídia do banco? Aí eu topei o desafio, fui na área de aprendizado, cuida de mídia regional, contato com a DPZ, mas naquela época a gente só tinha a DPZ como agência de publicidade, né? Então, receber os briefings, né, que vinha da área de produtos, fazer o interface com a agência, também foi uma época muito rica para mim. Aprendi muito, né, fazer um plano de mídia, estudar, GRP, foi muito interessante. Aí eu fiquei 2 anos na área de mídia. Aí depois também teve uma época da Johnson, estava com células de atendimento. Você tem assim, tem um job para fazer, um lançamento. Aí eles chamavam todo mundo, isso era trabalhar em célula, chamavam uma pessoa de cada, uma da mídia, uma de comunicação interna, uma da imprensa. Reunia tudo na sala e fazia esse job acontecer. Aí a gente trabalhou por células nessa época, né? E aí foi trabalhando, e depois acabou tendo a dissolução e a gente acabou voltando, eu acabei voltando para produtos e serviços e não fiquei mais na mídia. Aí isso em 92 para 94. Aí eu voltei, quando foi em 98 eu fui para pesquisa, também fiquei 2 anos. 2, 3 anos, quando foi em 2000, eu voltei de novo para a antiga GMPS, que é de produtos e serviços do banco, que eu estou até hoje. É assim, eu acho que eu tive a oportunidade de cuidar de todos os produtos assim, que tem lá na área de marketing. Passei pela mídia, pesquisa, aí de produtos eu cuidei de conta corrente, conveniência, cartão de crédito, eu cheguei a cuidar um pouco. O produto que eu acho que eu não tive muito contato foi com investimentos, mas eu tive pouco. Mas como eu gostava muito do que eu fazia, eu sempre fui tentando melhorar cada vez mais, me focar nesse período. Se tivesse uma área que eu gostaria de atuar, seria na área de produtos mesmo, na área que hoje tem os gestores de produtos, né? Que é aquela atuação anterior que a gente tinha, de falar com sistemas, de fazer a coisa acontecer internamente, né? Mas eu gosto muito dessa parte de comunicação, né? Tanto que, como eu tinha essa formação em matemática,
eu sentia falta do embasamento de marketing, né? Então, isso me incomodava, né? Porque as pessoas citavam os 4Ps, os 4Cs, e depois falavam, né, com propriedade de pessoas que foram importantes para o marketing, lá, lá, lá. Eu sentia falta disso. E eu fui fazer uma uma especialização na área de marketing. Quando foi em 96, eu entrei tinha uma entrevista, você tinha que fazer uma redação para você ser aceita. E aí eu fui fazer na FAAP, que me indicaram que era uma boa faculdade. O banco me ajudou, né? Me apoiou nesse período, pagou cerca de 50% do valor, então deu para eu poder. Eu era solteira, né? Tinha filhos. Então eu fiz essa especialização por 28 meses lá na FAAP. Nossa, me ajudou muito, né? Era o que estava faltando. Aí eu gostei tanto de estudar isso quando foi em 2004, deixa eu ver, a Karina nasceu em 2004, 2006 eu fui fazer um MBA em Marketing e Administração, também na FAAP. Então eu me senti, me ajudou muito, porque teve aquela visão internacional, a visão de outros negócios, né? Porque é só varejo, porque a gente vê muito mercado bancário, mas lá ele te mostra atualidades do varejo como um todo, na indústria, no comércio. Então foi muito rico para mim. E eu adoro o que eu faço, então eu estou muito feliz onde eu estou. Mas se surgisse a oportunidade, eu sempre falo lá, eu falei para minha gerente, eu gostaria muito de trabalhar, sempre trabalhei muito com produtos pessoa física. Se tivesse a oportunidade, eu atuaria em produtos pessoa jurídica, voltada à pessoa jurídica, né? A empresas. Seria um grande desafio para mim. Apesar de já estar com 25 anos de banco, mas sempre todo mundo tem um dos seus desafios, né? Eu vejo isso. E, Maria Zilda, quais são os principais desafios de mexer com varejo, as peculiaridades? O varejo, assim, é tudo, assim, acontece muito rápido, né? No varejo, o produto, por exemplo, a concorrência lança um produto, você tem que estar super atual, então é tudo muito rápido, né? A correria, a gente fala assim, santa correria do varejo, né? Que é aquele gasto todo dia, você tem que matar um leão todos os dias, né? E sempre tem que ser muito ágil no varejo. Mas é gratificante, é um estresse bom, não é um estresse assim que te deixa doente, né? É uma coisa boa que você está acostumado, né? Você tem que ser ágil nas coisas que você faz, não perder o time, né? Desculpa o que você perguntou mais. Esses principais desafios mesmo. Hoje, em termos de principais desafios, é que com a fusão, né? Um projeto que eu não falei ainda, mas um projeto que assim, foi o que mais me marcou na vida do Itaú, foi participar da migração das contas, que foi a fusão que ocorreu em 2009, né? A aquisição, a fusão do Itaú Unibanco. A minha gerente me convidou para participar, toda a parte de comunicação operacional, que teve permaneceu sendo a marca Itaú como vencedora, foi feito todas as pesquisas, né? Então eu participei toda a parte de comunicação com os clientes no processo de migração, né? Foram 4 milhões de clientes que foram integrados, então foi uma mega operação. Começaram, todos os meses tinham uma quantidade de agências que eram, a gente falava, incorporadas, passavam a operar com modelo Itaú. Então foi um job muito, muito gratificante, né? Que me marcou muito, aprendi muito, né? E que me ajudou muito, uma visão geral, que eu nunca tinha participado de uma incorporação, participei de uma fusão, então muito bom. Aí, como desafios agora para o varejo, a gente está com novas áreas que foram surgindo na área de canais. A gente agora tem um franqueador no varejo,
porque como se criaram, a gente tem como segmentos, nós temos o Personnalité, o Uniclass, ele agora é um serviço, ele não é um segmento do varejo, os clientes mais rentáveis do varejo são atendidos pelo Uniclass, e nós, do varejo, a gente não tinha um gestor, a gente falava muito com produto, então tem gestor de conta corrente, o gestor de investimento, de seguros, e agora foi criada a figura de um franqueador, que vai olhar todo o varejo. Então, para nós, ainda, esse primeiro momento ainda está sendo como desafio, a gente entender como serão os fluxos, né, de aprovação. Quem é do segmento tinha um gestor de segmento, era aprovar com ele, voltava com o produto, já estava meio que desenhado. Nós não, a gente só aprovava com o gestor do produto. De conta corrente falava com o gestor, seguro falava com o gestor de seguro, PIC, né, previdência. E agora não, além do gestor de produtos, você tem a figura do franqueador, que vai ser o responsável pelo varejo como um todo. Então isso para nós vai ser um desafio ao longo dos próximos meses. Mas acho que é questão de alinhar fluxo, entendeu? Então para nós é o grande desafio do momento. E além da migração das contas, o que é mais difícil para o marketing na hora da fusão, a questão da identidade? Quais foram as dificuldades que o seu setor enfrentou? A fusão, quando aconteceu, aí teve um período de avaliação, né? A gente até concorreu ao Walter Moreira Salles, mas, assim, em 3 meses a gente fez como é que a gente fala? A integração dos caixas eletrônicos. Qualquer cliente do Itaú ou do Unibanco podiam usar a rede dos caixas eletrônicos de forma integrada. Isso foi um grande desafio para o banco. Nós, marketing, não participamos. Marketing sim, mas a minha área não. Foi mais o marketing institucional que fez a comunicação. Aí isso foi em janeiro. A fusão ocorreu em novembro. Quando foi em janeiro já teve a entrega. Tanto que eles até ganharam o Walter Moreira Salles em função da rapidez que foi feita essa integração. Quando foi em agosto de 2009, a gente já passou a fazer a comunicação das agências, né? Então, teve um piloto com 5 agências e depois aí ficou sendo a cada onda. Todas as ondas tinham uma série e era só mensal. Então, foi um desafio para a gente preparar toda a parte de mala direta, o depara das agências, não ter nada errado, o número de agência e conta do cliente. A gente tem que informar tudo direitinho. O material chegar na rede, na agência, porque ela passa por uma reforma. Então, era assim, a gente fechava o Unibanco na sexta-feira, na segunda abria Itaú. Então, tudo tinha acontecido no final de semana. Então, foi, assim, não só para o marketing, mas a área de infraestrutura, compra de materiais, isso o Brasil todo, não era só aqui em São Paulo, né? Então, tinha toda uma logística que foi um desafio para o banco como um todo, não só para o marketing, né? Para nós, a nossa preocupação do cliente estar bem informado, a gente fazia pesquisas periódicas para saber como estava a satisfação dele com o processo, para não prejudicar a imagem que ele já tinha do Unibanco, do Itaú, para que as coisas se somassem, né? Para ser uma coisa boa, para que a gente não perdesse cliente, né? Então, a gente tinha uma grande preocupação para nada dar errado. Olha, graças a Deus não deu nada errado. Tudo, eles viram sempre com bons olhos essa fusão, né? Viam coisas boas no Itaú e falavam das coisas boas no Unibanco, que acabou nessas pesquisas a gente identificou e que ficou, aí somou isso foram mantidas, né, das coisas boas. Então, nesse ponto do cliente, as notas de satisfação sempre a gente fazia das malas era 9, de todo o processo de comunicação, então notas altas, né? Então a gente ficou foi muito gratificante
saber que a gente se preocupou e essa preocupação surtiu no cliente uma coisa boa, né? Que ele ficou satisfeito com esse processo. É isso. E, Maria Zilda, agora eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do seu dia a dia, como que funciona, quais são suas principais funções no momento, os projetos que você está trabalhando, envolvida. Eu nem te contei, né, que eu tenho 3 filhos. Não, eu vou perguntar ainda, vai ficar tranquilo. Falar sobre o meu dia a dia e... Os projetos que você está envolvida no momento. Ah, tá certo. A minha rotina diária, ainda bem que agora eu moro pertinho do banco. Eu moro de carro dá meia hora, de ônibus é 1 hora e meia, porque tem que pegar 3 conduções para ir. Mas eu chego entre 9 e 9h30, eu já estou no banco. Meus principais projetos hoje, eu também estou com marketing de conta corrente. Meus principais projetos são o encerramento de agência, o cuidado com informar o cliente quando tem que ter uma mudança de endereço, a gente fala, né? Uma mudança de endereço para o cliente, porque para ele não muda nem a agência e conta, só a mudança do atendimento mesmo, onde vão estar os talões de cheque, o cartão. Então, a gente antes só tinha um material de comunicação, a gente fez todo um estudo para que o cliente ficasse bem informado, não chegasse na agência e ter a surpresa da agência não estar mais lá, né? Então, nós estamos com isso, a gente faz tipo uma comunicação com mapa, dizendo assim, sua agência estava aqui, ela foi para cá, não se preocupe, nada muda para você. A gente dá todas essas informações para ele. Então, esse é um job que eu estou tocando agora. E o principal mesmo é o lançamento de um pacote de serviços da Toco Tarifa. É um pacote de serviços de conta corrente na qual volta para o cliente o que ele pagou, que é a Maxi Bônus celular, chama Conta Maxi Bônus Celular Itaú. O cliente paga o valor, aí debita no segundo dia útil do mês, depois de 7 dias úteis, o valor volta a mais para ele no bônus celular. Porque assim, a gente viu que assim, a concorrência já tinha, mas a gente estudou e lançou uma coisa melhor que a concorrência tem, que a concorrência oferece 100% do que ele pagou, nós damos mais do que ele pagou. Então, a gente vai entrar com um diferencial de mercado, né? Então, estamos lançando, está super fresquinho, lançou agora em julho, estava de férias, então estou pegando isso agora no meu retorno de férias, né? Eu voltei faz uns 4 dias, faz pouquinho. Então, os jobs do momento são esses, né? E além de todos os outros processos de conta corrente, né? Estão vinculados eu cuido disso no meu dia a dia. E o que é mais difícil de manter um cliente, assim? A parte de retenção do cliente, né? Eu acredito muito no que o senhor Leopoldo falava desde quando a gente entrou, né? Um cliente bem atendido sempre é fiel ao banco. Então, quando você tem um bom atendimento, tudo que você precisa está lá, tem orientações precisas, você acaba cativando, né? Quando você vai num lugar não é bem atendido, você quer voltar, né? Acho que a alma do negócio continua sendo um bom atendimento, recursos que você dá. Então, a gente se preocupa muito por ter sempre informações corretas para ele, a gente sempre está de olho no que está no site, todo material de comunicação, a gente toma muito cuidado, a gente se põe no lugar do cliente para que a gente entender um pouco a visão dele, né? De ver as dificuldades que ele teria para entender. Quando vem, assim, a gente propõe muito com a transparência. Um dos DNA do banco é a transparência para o cliente, né? Então, a gente fala as coisas de uma forma que ele entenda, usando as palavras dele, né? Para facilitar o entendimento e que ele também entenda o lado do banco, né? Sempre a melhor relação. Mas a retenção é isso, você cuidar dele. A gente divide lá, tem uma área que cuida da imagem do banco, que traz o cliente para o banco. E a minha área é a área que nem no cliente.
que cuida dele depois que ele entra no banco, né? Então a gente dá as boas-vindas, a gente orienta, dá as primeiras informações para ele de como ele movimentar a conta dele, as condições gerais da conta dele. Então o segredo, acho que da retenção é isso, você sempre está pensando no cliente, né? Se colocando no lugar dele e vendo sobre a ótica dele o que é melhor para o banco, né? E a gente sempre aprende com as reclamações ou com alguma sugestão do cliente, a gente acaba sempre melhorando nossos processos, né? Bom, agora eu vou voltar para a parte mais pessoal também, mas antes você quer perguntar alguma coisa, Pri? De trabalho? Aí eu queria te perguntar, então vamos lá, Maria Zilda, você falou que tem filhos, conta um pouquinho deles pra gente. Eu conto. Então, como eu falei para vocês, eu conheci o Ronaldo na época da faculdade, no primeiro ano de faculdade. E ele foi o meu apoio, né? Quando eu entrei no Itaú, eu já estava namorando com ele. Ele tem quase o mesmo tempo de Itaú. Eu comecei a namorar com ele dia 18 de setembro de 1988 e eu entrei no Itaú em 25 de outubro de 88. Quer dizer, um mês de diferença de banco, né? Então, aí nós casamos em 98, em maio de 98. E aí tivemos a Isabela, que foi a minha primeira filha, hoje ela está com 13 anos. Quer dizer, eu construí minha vida no Itaú, né? Foi quando eu comecei a namorar, teve uma mudança total, o Itaú tava junto comigo, né? Foi quando eu vivi, né, os primeiros momentos de namoro. O Ronaldo praticamente foi meu primeiro namorado, né? A gente namorou 10 anos. Por quê? Aquela fase de faculdade, né, de estudo, aí você vai tentar comprar alguma coisa juntos, né? Aí vai adiando, morar com os pais é muito bom. Você vai adiando, vai adiando. Enfim, em 98, com a vinda da Isabela, ela nasceu em outubro, eu casei em maio, casei grávida, né? Mas foi uma benção, todo mundo falava, o que está atrasado é é o casamento, não é a Isabela que foi antecipada, né? Então, a Isabela, em 98, hoje ela está com 13 anos, ela fez um intercâmbio esse ano, que fiquei muito orgulhosa, né, de ter podido proporcionar isso para ela, que eu não tive a chance de ter isso, né, na minha época. Então, eu fiquei muito feliz, muito grata de ter essa oportunidade de oferecer isso para minha filha. Aí, em 2001, nasceu o César, ele tem 10 aninhos hoje. E em 2004 a gente foi abençoado por uma vinda da Karina que não estava prevista. Ela está hoje com 7 aninhos, né? Em 2004 que teve 2004, que eu, 2 anos depois, eu ia fazer o MBA em 2004, mas como eu engravidei, aí eu acabei adiando para 2 aninhos aí, né? Entrei em 2006 para fazer o MBA que eu queria tanto fazer, né? Porque tinha toda uma preparação, me preparei, fiz aula de inglês, porque a entrevista era em inglês, né? Então você tinha que ter um domínio prévio da língua, né? Porque muitas matérias, muitos conteúdos eram em língua estrangeira. Aí eu adiei um pouquinho, me preparei de novo e fiz. Suado, mas eu fiz. Foi muito bom. E o que vocês gostam de fazer? A família gosta de passear? A nossa família é muito unida, graças a Deus meus filhos são muito felizes, assim, eu olho por eles assim, apesar de ficar muito tempo longe deles, né, eles estudam de manhã na escola adventista, nossa família é muito religiosa, né, eu sou voluntária, tanto no Itaú, eu participo do Estudar Vale a Pena e participo de uma ONG, que é uma comunidade da Igreja Católica, né? É uma comunidade chamada Nova Luz. Então, todo final de semana tem 2 horas que a gente chama que é a tarde da família. A gente vai, ora pelas pessoas, né? Meus filhos vão juntos, eles ficam brincando e a gente faz as orações para a família, para nós mesmos, né? Porque acho que todo mundo precisa de uma serenidade, né? Se encontrar. Então, todo sábado, a gente tem esse contato 2 horas à tarde, a gente ora por nós e pelas famílias. Aí a gente
Participa, como a gente mora numa região que é muito rica de recursos naturais, graças a Deus, que é lá na Interlagos, então a gente anda de bicicleta, tem a pista nova lá, a gente anda de bicicleta, assiste filmes, viaja. O meu marido, ele é servidor público, né? Então ele é sócio da FEPESP, então tem as colônias, a gente utiliza as colônias, agora em julho. Então a gente passeia muito os recursos, a represa, a gente tem o clube de campo do Itaú, que é pertinho, a gente costuma ir lá. A gente comprou de presente de Natal e meu marido para eles um Xbox, então a gente brinca muito com o Xbox, né, de movimento. E aí passa muito o que a gente aprendeu na infância, né? Hoje em dia são raras as famílias que têm a chance de brincar na rua. A gente proporciona isso para os nossos filhos, porque a gente mora numa rua que dá para fazer isso, né? Então não tem muito carro, tem lombadas, então a gente fica assim, olha o carro, mas eles brincam um pouco na rua com os coleguinhas, os vizinhos. Isso é muito bom. Ontem mesmo o pequenininho se ralou, tô jogando bola, mas estava feliz que brincou, né? Então a gente é muito unido. E como eu tenho a minha formação em matemática, eu lecionei muito tempo à noite, né? Então saía do Itaú, dava aula à noite. Então eu ficava praticamente o dia e a noite inteira fora. Eles só me viam no outro dia de manhã. Que a gente elegeu, acho que é importante para a família ter um momento da família, né? Então a gente elegeu que esse momento é o café da manhã. Como eles estudam de manhã, né? Eles entram às 7 horas, meu marido trabalha, eu trabalho. Então a gente acorda 15 para as 6, 5 e meia, 15 para as 6. Aí eu revezo com ele, a gente faz o café da manhã, mas um café bem rico, assim, né? Com tudo, café com suco, fruta. Aí a gente faz uma coisa diferente todo dia e a gente reserva meia horinha pra gente bater papo, aí, até eles irem pra escola. Então é o momento da família, é o café da manhã em casa, né? Então é sagrado, tem que ter. Todo mundo se reúne e a gente gostaria de manter isso, né? Como à noite eu não dava, ou meu marido dá aula à noite também. Ele trabalha numa ONG, que é só para meninos, né? Então, o Cezinha, inclusive, prestou e está estudando lá. Só que ela é complementar, não pode ser só o estudo. Então, ele estuda de manhã lá e à tarde ele estuda na Adventista. As duas estudam de manhã na Adventista. Então, ele está full time estudando, tadinho. Mas o menino tem que ralar mesmo, né? A gente sempre fala que o menino tem que ocupar a mente. A mulher tem outras coisas para fazer, né? Então, meus filhos são uma gracinha, né? Sou suspeita para falar, mas eu digo que eles são muito felizes, né? Assim, crianças que passam alegria, né? E sempre estão, apesar de você estar longe, você está perto. Você tem telefone para ligar, tudo. O Cezinha já está no quinta série, a Isabela já está terminando o fundamental, já fez o intercâmbio esse ano, foi para Paris e para Londres. Adorou, né? Aí o ano que vem ela quer ir de novo. O ano que vem ela completa 15 anos. Aí a gente estava... inclusive ela é tão responsável que para nos ajudar ela se predispôs a fazer cachecóis. Então ela criou uma empresa fictícia, né? Chama Ideias, que é a Isabela de Aranda Silva. Arte Enterrar, então ela faz os cachecóis, então os colegas lá do banco estão ajudando, encomendando para ela está fazendo. E a poupancinha ela está guardando para fazer o intercâmbio ano que vem. Meu orgulho, é uma gracinha. É importante ela ver que realmente as coisas têm o seu valor, né? Isso a gente procura passar bastante para elas. E assim, no sábado, como eu tenho uma pessoa que me ajuda ficando com eles durante o dia, né? No final de semana eu que fico com ele e meu marido. Então ele já tem folga. Aí tem que lavar, passar, e eles ajudam bastante. Adoram fazer o café da manhã no final de semana, não sou eu e o Ronaldo que fazemos, não, são eles que fazem, levam o cafezinho na cama. É bem gostoso. Eu chego no final de semana, pra mim você tem que deixar tudo e ficar com eles, né? É importante.
E Maria Zilda, você falou durante a história, você mencionou do seu irmão. Uhum. Como que é o nome dele? O Ah, que o que ele nome dele escolheu é, fazer? o nome dele é Josenildo, ele é formado em administração de empresa, ele trabalha numa empresa de exportação e também de certificação de ISOs, né? Que é a SGS. Então ele também, ele me ajuda muito, assim, ele é muito próximo dos meus filhos, né? Não são os únicos sobrinhos que ele tem, né? Tá namorando, ainda mora com os pais. Ele é 5 anos mais novo que eu, né? Então ele ainda mora com os pais, vai casar esse ano. Mas ele é um... Quando a gente era pequena, a gente até que não era tão unido como os 3 são, os meus filhos. A gente brigava muito, né? Porque eu achava ele muito egoísta, muito folgado, não queria fazer nada. Minha mãe só me cobrava, ele não fazia as coisas, coisa de menino, né? Mas depois passa isso e ele é super parceiro, dá força. A gente conversa muito, ele me visita, vai muito em casa. A namorada dele também. Meus pais me dão muita força, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. A minha mãe, não posso nem falar, ela é tudo. Ela me ajuda quando não tem alguém lá para ficar com as crianças, ela vai lá. Ela é muito ativa, minha família, graças a Deus, somos muito unidos. É bom você contar, chegar e ter um abraço amigo, né? Uma pessoa que pode te ajudar, te dar um conselho, muito bom. Maria Zilda, agora eu vou só encaminhar a nossa entrevista para a parte final. Queria Certo? que você falasse um pouquinho, uma parte mais avaliativa. O Uhum. que que significa para você trabalhar no Itaú Unibanco? Tá. Ah, olha, vocês viram assim, eu construí minha vida no Itaú, né? Eu só tenho a agradecer pro Itaú tudo que aconteceu na minha vida, né? Assim, todos os aprendizados. Quem sou eu hoje? Eu devo muito aos meus pais, toda... Mas assim, de realização, né? É muito bom você fazer o que você gosta. E o Itaú, ele te dá muita oportunidade para você fazer isso, né? De investir em você, em acreditar no teu potencial, né? De orientação. Acho que as pessoas que passaram na minha vida, todos os meus gestores, assim, não digo que foi um mar de rosas, né, mas a gente sempre tem um aprendizado, né? As mudanças, assim, as cobranças que eventualmente você sempre aprende, né? Então eu devo muito, aprendi muito com o banco, eu agradeço por hoje. Posso dizer que praticamente foi o meu primeiro emprego, né? Porque o primeiro foi de 1 ano e meio de atendente, assim, mas onde que eu me realizei, que eu tive a oportunidade de me desenvolver foi no Itaú. Eu espero, eu tô com 24 anos agora em outubro eu completo 25 anos de Itaú, muito bem vividos, parece que foi ontem que eu entrei. É tão bom, né? Você passa para sua vida, tudo que você viveu no banco. E eu queria me aposentar lá. Faltam 5 anos, peço a Deus que corra tudo bem, que eu possa. Eu acho que eu tenho muito potencial para... Todo mundo sempre quer aprender, né? Eu quero aprender, eu quero realizar, ajudar meus filhos. A gente está planejando ano que vem a gente fazer uma viagem em família, completar os 15 anos da Isabela. A gente queria fazer uma viagem ou para a Europa ou aqui na Disney, né? Eu nunca fui, eu nunca saí do Brasil, né? Ela já saiu, ela já bateu asas e voou, né? Eu nunca saí, meu marido já saiu, eu nunca tive oportunidade. Então a gente tem muita coisa a realizar ainda, né? Então eu espero que essa parceria fique até eu me aposentar. Falta pouco, né? Maria Zilda, você mencionou os aprendizados. Quais foram os seus maiores aprendizados nesse tempo de Itaú? Eu acho assim que você tem que fazer as coisas com prazer, assim, tudo que você faz de boa vontade sempre volta para você, né? Então, o bom dia, até mesmo você tratar a pessoa, você vai realizar da melhor forma possível, né? Sempre que você for realizar os seus trabalhos, sempre ser você mesma, entendeu? Levar a tua educação, teus princípios de pessoas, você tem que valorizar as pessoas, né? Você não está tratando com máquina, né?
Então, isso eu sempre aprendi, tanto em casa, e o Itaú só foi mais um canal que eu vi que, assim, abrem as portas, você ser você mesma, né? E nunca desistir, sabe? Você começar uma coisa e ir até o fim, se você tem certeza, convicção de que você está certa, você não desistir, você vai em frente, né? Perguntar o porquê não, sempre questionar. Isso eu aprendi muito também no Itaú, a questão de você sempre perseverar no que você faz. E se você não está satisfeito com o que você está vendo, procurar outras alternativas, né? Eu mesmo sem estar, eu tive as oportunidades. Isso foi uma grande escola para mim, né? De você poder ter oportunidade na mesma área, você percorrer, ver todo, como é que a gente fala, ter uma visão, né? 360 do que da empresa que você trabalha, né? Uma coisa é você estar nessa visão, outra coisa é você estar do alto olhando como ela está se comportando, né? Isso eu senti que o banco me deu essa oportunidade de ter essa visão, né? Tanto interna como externa. Foi uma aprendizagem que a gente leva para a vida também, né? E qual que foi a tua maior conquista profissional? A minha maior conquista... isso você está falando relacionado a promoções? Não necessariamente, não precisa... Pode ser humana, uma conquista que marcou essa sua trajetória. Eu acho que combinou com a fusão. A fusão para mim foi um job assim que marcou a minha vida no Itaú, assim, em termos de aprendizado, de ver o 360, de ver tudo. Acho que foi a fusão. Foi o maior. Antes, então, era o lançamento da Maxi Conta, né? Que eu tinha muito orgulho de falar que participei. Foi o lançamento do Itaú Bankline. Mas, assim, de todos, se você for colocar, assim, na balança, o que mais pesou para mim, em termos de profissionais, de aprendizado mesmo, foi a fusão. A migração, o processo de migração das contas. Aprendi muito, foi muito bom. A gente viu como um trade de marketing, né? Viu como um todo. Atuamos em todas as frentes. Foi muito bom. E Maria Zilda, o que você acha do banco ter esse projeto de resgatar a memória das pessoas que participaram da história dele? Nossa, eu achei demais. Quando a Miriam me mandou um e-mail perguntando, eu falei, nossa, Miriam, mas eu nem conhecia, porque a gente sempre tem a própria fusão, todos os materiais que eu fiz da comunicação, eu encaminhei para o Memória, para fazer parte da história do banco, né? Todas as fases, né? Mas eu não conhecia, precisava ser mais divulgado, né? Até mesmo quando eu falei com a minha gerente, eu vou ter que me ausentar uma tarde, ele, que? Eu não conhecia. Aí eu tive que explicar um pouquinho do que eu sabia, do que seria isso. Mas eu achei super bacana ver esse paralelo, né, da sua vida com que se encontrou com o Itaú, né? As conquistas, os desafios, eu achei muito bacana. Teve uma pessoa que comentou comigo, que foi a Ângela, que ela também tem um bom tempo de caminhada no Itaú, né? Mas ela é bacana, assim, também até pegar de pessoas novas, sabe? Não só de pessoas que já estão aqui há muito tempo, né? Mas não sei se tem um corte de idade, de tempo de casa, não sei como que é a metodologia de vocês, mas acho que seria também interessante também ter a visão da pessoa que está entrando, né? Acho que seria bacana também. Uma pessoa que já saiu, ou vai sair, né? Que já se aposentou. Seria legal para enriquecer o trabalho, né? Muito legal, vocês estão de parabéns. E Maria Zilda, como que foi para você sentar na cadeira, lembrar da tua história, construir a tua história aqui? Foi emocionante, porque eu me emocionei em alguns momentos, né? Nossa, e é como você falou, eu acho que eu vou sair daqui e vou falar, por que eu não falei disso? Porque é um filme, né, que passa assim,
muito gratificante mesmo. Ter essa oportunidade de fazer essa retrospectiva de vida, né? Porque a gente não tá, nessa agitação do dia a dia, você não tá acostumado a parar, né? Todo mundo fala assim, no final do ano você tem que fazer o balancete do que foi bom. Você acaba nem fazendo, tão corrido que é, né? Eu procuro sempre colocar os grandes projetos, né? As coisas que você quer realizar. As coisas pequenininhas você acaba... Mas aí, você vê, a gente aprende com os filhos. Minha filha falou assim, mãe, nos pequenos detalhes que, né, que se você colocar algumas coisinhas assim, já é uma coisa que você conquistou, né? Eu acho que ela tá certa. Aí esse ano eu já vou colocar os pequenos, começar a fazer academia, que eu comecei a fazer, foi muito bom. São coisas que a gente vai vencendo no dia a dia, que a gente às vezes depois olha e não dá valor, mas foi uma conquista, né? Uma coisa que você se predispôs a mudar para você, para melhor, né? Para o banco, é muito bom. Em nome do Museu da Pessoa, a gente agradece por ter vindo até aqui. Muito obrigada por ter dado essa entrevista. Ah, imagina, obrigada. Deixa a gente bem à vontade, né?